Olá, tudo bem? Boa noite. Sejam bem-vindos à edição de hoje de nosso TJ Regional com as seguintes manchetes. Para a paz com atendimentos virtuais e presenciais. Promotor avalia o lockdown. Morador pede providências depois que teve a casa arrombada. Esse é o nosso TJ Regional, que já está no ar. O Parapaz passa a oferecer atendimentos presenciais e remotos por conta da pandemia. Olá, Oswaldo, olá a todos que nos acompanham. Pois é, nesse momento a gente conversa com a Enilda Santos, ela que é coordenadora do Parapaz Polo Tucuruí, para falar para a gente a respeito de novos meios de entrar em contato com o Parapaz aqui da nossa cidade. Agora temos atendimento tanto presencial quanto atendimento remoto também, Enilda. Boa noite. Realmente, agora o Parapaz ele está com umas novas ferramentas de atendimento. O nosso atendimento presencial continua de 8 às 18, aqui no bairro Bela Vista, próximo à creche Menino Deus. Mas em relação ao período da pandemia, para facilitar aquele acesso do atendimento, devido às mulheres estarem em isolamento social, e também em relação às crianças e adolescentes, foi criado a nível do Estado, a nossa presidente nossa presidente a Jamile, forneceu um aparelho celular com internet limitado, via WhatsApp, então facilita essa mulher ou essa pessoa que quer fazer alguma denúncia sobre criança e adolescente a usar esse nosso meio de acolhimento através da ligação ou através do WhatsApp. Pelo telefone, 98511-3306. Esse é o nosso telefone, ele fica de 8 às 17 horas, de segunda a sexta. Enilda, inclusive, esse período agora de pandemia, a gente teve um número alto, absurdo, relacionado à questão da violência doméstica, principalmente. E hoje já tem esse meio também a mais, que é o telefone para contato, para a pessoa denunciar, Realmente, devido a esse isolamento social, a vítima está diretamente convivendo com o agressor. Então, às vezes, ela não tem oportunidade de estar saindo para fazer alguma coisa na rua, então ela fica diretamente com o agressor. E isso, realmente, se a pessoa já tem uma convivência que não seja uma convivência cheia de conflito, realmente, com esse isolamento, com essa convivência mais constante, as brigas acontecem muito mais. Então, é um meio que a mulher pode usar, porque quase todas as pessoas têm um celular que possa usar o WhatsApp, possa usar a rede social para a gente estar se comunicando. Então, se essa mulher ligar, ela vai estar aqui com uma assistente social para ouvir, vai estar com um psicólogo também para ouvir ela, vai direcionar, vai orientar quais são as medidas que ela deve tomar. Se for um caso realmente que essa violência essa mulher esteja em risco, diretamente a gente comunica a Polícia Militar pelo número de urgência para ir até a residência dessa senhora que está nessa situação de violência. Enilda, exatamente. Agora nós temos uma outra situação também, outro projeto tão interessante que é o Parapaz Acolhe. Fala um pouquinho para a gente sobre ele também. O Parapaz Acolhe é um programa do governo do estado, é um programa inovador. A nossa presidente da Fundação Parapaz a nível de estado, a doutora Jamile, se esforçou muito para que esse programa fosse implantado em curto tempo. Porque para implantar um programa desse demora, a Prodepa agilizou muito para se implantar esse programa. É um programa que a mulher tem lá um acesso, também as pessoas podem fazer informações sobre a criança e o adolescente, tem um link também, Então, ao entrar nesse sistema, que é o sistema pa.gov.br Parapaz Acolhe, ela vai ter um bate-papo através do chat, com assistente social. A assistente social vai orientar essa mulher ou essa pessoa que está fazendo alguma denúncia sobre criança e adolescente
quais são as medidas, quais são os caminhos para se resolver aquela situação de violência. Então, aquelas pessoas que estão em vulnerabilidade, né, por devido ao isolamento social, elas têm mais esse meio de comunicação que é o Para a Paz Acolhe. Então, a gente quer divulgar bastante esse programa, porque é um programa que vai atender a todos os municípios, até os municípios que não têm o Para a Paz. Aqui nós temos o nosso vizinho Breu Branco, que às vezes as pessoas vêm até o Para a Paz, então elas podem diretamente fazer esse contato com o Para a Paz através do sistema. Então a pessoa entra, se cadastra, lá ela vai conversar diretamente com a assistente social e também, se for necessário, se ela for de outro município mais distante, a gente está preparado para encaminhar ela para os Para-Paz ou para os locais que elas necessitarem naquele momento. Nesse período de pandemia, é muito importante, porque a gente vê a situação que as mulheres estão passando, porque é a situação financeira, é a situação de estar em isolamento, tudo isso acarreta problemas psicológicos. Então, a gente tem uma equipe preparada para ouvir essas mulheres. Então, a gente está aqui à disposição do sistema, tanto pelo telefone ou pelo sistema Para a Paz Acolhe, para receber, para aconselhar e também para orientar essas mulheres que estão nessa situação de violência. Enilda, muito obrigado aqui pela sua participação com a gente. Olha, Para a Paz Acolhe é um projeto realmente muito interessante. O Para a Paz, que você pode também estar fazendo a denúncia através do número que aparece aqui no seu vídeo. Então, se você sabe de alguém que está sofrendo uma violência doméstica, alguma criança que também esteja passando por algum tipo de dificuldade no sentido de violência, entre em contato com esse telefone e faça a denúncia. Ajude a resolver esses problemas você também. O promotor de justiça de Tucuruí faz balanço do segundo lockdown aqui na cidade. Olá, Oswaldo, olá a todos que acompanham o TJ Regional de hoje. Bom, a gente vai conversar agora com o promotor de justiça, Dr. Francisco Charles Pacheco, para falar para a gente a respeito do saldo do lockdown, né? Quais foram os principais resultados até então desse lockdown, que vale lembrar que é uma medida já um pouco mais rígida, justamente em virtude do descumprimento, as pessoas que insistem em estar na rua, né, promotor? Muito boa noite. Boa noite, Paco. Eu quero falar para a população, né, da dificuldade que as autoridades têm quando a falta de consciência impera, né? Vocês puderam acompanhar esses dias de operação de lockdown, onde as forças públicas, todas elas, né, do estado, do município que temos disponíveis aqui, foram para as ruas, né? Infelizmente, Paco, a gente se depara com descumprimentos de todas as ordens, né? A gente encontra gente consumindo bebida alcoólica em via pública, gente consumindo bebida alcoólica dentro de estabelecimentos comerciais, que a gente vê a falta de cuidado tanto do empresário como dessa pessoa, né? A gente viu, né, teve que conduzir algumas pessoas, inclusive para delegacia, andando de bicicletas sem máscara, fazendo as caminhadas sem máscara, sendo que nem mesmo poderiam estar na rua, né? Mas o mais absurdo ainda era estar infringindo a lei duas vezes, uma por sair de casa e outra por estar sem, pelo menos, a máscara. Doutor, agora essas medidas um pouco mais intensas, elas acabaram, de certa forma, dando uma certa intimidada nessa questão dessas pessoas, movimentação na rua, né? Mas vale lembrar que o meio das pessoas estarem na rua é uma maneira da gente perpetuar esse vírus, deixar ele mais para frente. Então, o que seria correto nesse momento? As pessoas ficarem em casa para que a gente possa dar uma freada, até porque nós temos hospitais lotados, tanto regional quanto a própria unidade de pronto atendimento. Sim, Paco. Inclusive, essa orientação ela não é do Ministério Público, ela é das autoridades de saúde, né? Ontem a gente teve uma live, né, onde todas as autoridades do município estavam, onde as pessoas técnicas, né, os médicos do hospital regional, o secretário de saúde do município, pessoas que trabalham na UPA, no hospital regional, todas foram unânimes, né? Elas disseram que não há outra forma de conter o vírus
que não seja se prevenindo. E a prevenção hoje é ficando em casa quem pode, né? Naturalmente tem pessoas que o trabalho tem que ser físico, então essas pessoas têm que ir para a rua, mas a falta de consciência de grande parte da população é no sentido de sair de casa sem necessidade. E isso não é uma falácia apenas, porque a gente constatou isso nesses dias que a gente estava na rua. E com relação ao resultado prático, que muitos se contestam, né, às vezes, mas Tucuruí, mesmo com o comércio fechado, mesmo com as pessoas sem sair de casa, a curva aumenta, né? Ontem a gente ouviu do Dr. Roberto, que é o diretor técnico aqui do Hospital Regional, que esses 7 dias de lockdown, eles foram fundamental, né? Foram importantíssimos, sim, no sentido da queda da curva, né? Porque nesses 7 dias, pela primeira vez, a gente teve em Tucuruí alguns leitos de UTI vagos, acho que foram 2 ou 3, né? E ele disse que isso, ele garante, né? Um técnico falando, ele nos garantiu que isso foi um efeito imediato do lockdown. E outro detalhe importante, infelizmente a gente se depara com muitas pessoas fazendo caminhada, andando mesmo na rua, transitando sem a máscara. E muitas vezes a pessoa não entende que o uso da máscara é justamente para diminuir essa carga viral que a pessoa pode pegar. Porque dependendo da carga viral, ela pode inclusive evoluir a óbito, né, doutor? Exato, Paco. E assim, o que as pessoas não conseguem entender é que o uso da máscara, mesmo aquele que seja mais egoísta, né, aquele que pense só em si mesmo, esse também pode usar e deve usar a máscara, porque ele, usando a máscara, ele vai estar, no mínimo, se protegendo a si mesmo. Se ele não pensa no próximo, né, ao não usar a máscara, ele pode estar causando um prejuízo à saúde, à própria saúde dele, da família, das pessoas com quem ele trabalha. Infelizmente, quando a gente partiu para a operação na Vila Permanente, né, a gente se deparou com algumas pessoas que, não sei o que passa na cabeça, se porque tem algum poder aquisitivo a mais, ou estudou um pouco mais do que outros, pessoas que, na verdade, deveriam nos dar o exemplo, né? A gente ouviu de pessoas, por que eu vou para a delegacia? Porque você sabe com quem você está falando, né? Eu só estou praticando a minha atividade física. Não, você não está só praticando sua atividade física, você está cometendo um crime porque você está descumprindo uma regra que tem que ser seguida por todos. Então, assim, a gente ainda vai apanhar muito, Paco, porque a nossa comunidade, e aí quando eu falo nossa comunidade, é o nosso país, né? A gente ainda tem essa resistência ao cumprimento das normas. Mas quando não vai pela conscientização, o Estado tem que agir de forma mais enérgica para que a lei seja cumprida por todos. Doutor, só para a gente finalizar, quantas pessoas foram conduzidas para a delegacia? Paco, essa estatística, os números, quem tem é a Polícia Civil, né? Mas eu posso falar um número aproximado, porque a gente se dividiu em 4 equipes, né? E aí cada equipe tinha seus números. E só da minha equipe, assim, nos 2 dias, certamente mais de 100 pessoas foram conduzidas, entendeu? Então, se foram 4 equipes, se a gente fizer aí uma média, né, de 70, 80 pessoas por cada equipe, a gente vai ter um número aí que vai ultrapassar o de 250, 300 pessoas conduzidas. É lamentável que essas pessoas tenham que ter ido para a delegacia por estarem descumprindo. Sem contar, Paco, que a gente só levou aquelas pessoas que estava evidenciado o descumprimento, né? Porque, infelizmente, a gente sabe que as justificativas são as mais variadas, né? Para aquelas pessoas que eram abordadas, sempre estava vindo do trabalho, ou sempre estava indo lá na farmácia, mas sem uma nota, uma receita médica, sem uma roupa da empresa, sem uma declaração da empresa. Então, assim, eu ouso, né? Porque aí a gente é só uma perspectiva, né? Uma previsão. Eu creio que de 10 pessoas que a gente parava, Paco, 8 não tinham o que fazer na rua, entendeu? Até porque aquelas que comprovavam que estavam na rua porque tinha algo essencial a fazer, naturalmente o Estado não fez qualquer tipo de advertência a essas pessoas. Entendi. Muito obrigado, doutor. A gente agradece a sua participação. E é isso, vamos ficar em casa, vamos nos cuidar para essa pandemia passar.
Um morador de Tucuruí pede providências às autoridades após ter sua casa arrombada 2 vezes só no final de semana. Muito boa noite, Oswaldo, e a todos que nos acompanham. Neste momento, nós vamos conversar com o Edmar Ferreira, que segue no município de Marabá, em tratamento de saúde, mas no fim de semana, lamentavelmente, a residência dele aqui em Tucuruí foi alvo de criminosos, a residência sendo arrombada. Uma cena lamentável, né, Edmar? Boa noite. Boa noite, Kleber. Boa noite a população de Tucuruí que está nos ouvindo nesse momento. É como você frisou, Kleber. Final de semana em Tucuruí, na minha residência, né, foi caso de vândalos, arrombaram a porta de trás, de quinta para sexta, de sexta para sábado, arrombaram e teve a audácia de novo de voltar de sábado para domingo, aonde viram que não tinha ninguém na residência, arrombaram a frente, né, da casa, está toda estourada, a minha casa, levaram tudo que tinha em casa. A gente passa anos e anos trabalhando para conseguir as coisas, para colocar dentro de casa. Infelizmente, dentro de segundos, essas pessoas desocupadas não tem o que fazer, né? Tira o sossego da gente, a gente que não está em casa, pelo motivo nobre, né, de estar aqui fazendo um tratamento que é necessário para a minha vida, e a gente viu tudo que a gente construiu, eu e a minha esposa, e dentro de 2 minutos se acabar tudo. Você vê aí a filmagem de casa como ficou, a porta de trás toda arrombada, a frente toda... Acabou com a minha casa, né? E a gente fica triste, a gente lamentar com o que está acontecendo em Tucuruí, né? E, por enquanto, até agora, nesse momento, a gente não vê a providência da Polícia Militar, da Polícia Civil, né? A gente que fica preso e os bandidos soltos à noite. Diante desse fato triste, né, por 2 vezes, numa única semana, a casa arrombada, você esteve na delegacia, foi dado o procedimento no sentido de realizar o boletim de ocorrência, mas até agora não houve aí recuperação de objetos, etc. Até nesse momento, a gente não tem resposta da Polícia Militar e nem da Polícia Civil, né? Foi feita sim a ocorrência, né? E a gente espera, por parte das autoridades competentes, que cabe a eles fazer esse procedimento, que recupere as coisas que foram levadas de casa e prenda essas pessoas desocupadas, né? Que tiram o sossego do pai de família, que hoje sai para trabalhar, sai para fazer outras coisas, providências, como no meu caso, que eu não pude estar em Tucuruí, porque se eu tivesse em casa, não tinha acontecido. Isso é a primeira vez na minha vida que está acontecendo esse caso, né? Por falta também de um centro de hemodiálise em Tucuruí. Porque se tivesse o centro de hemodiálise em Tucuruí, eu não estaria passando por essa situação, né? Que eu ia e vinha todo dia para casa. Mas a gente pede às autoridades policial civil, policial militar, que possa, sim, recuperar os objetos que foram roubados de casa e prender essas pessoas que ficam tirando o sossego da gente em casa nesse momento. E não foi só a minha residência que eu estou sabendo que foi roubado. A base de 6 a 8 casas foram arrombadas no final de semana no bairro do Getate, Conquista e Vilínia, né? Então, a gente pede mais apoio da polícia nesses 3 locais, Getate, Nova Conquista e a Vilínia, né? Que estão no mesmo sem segurança pública, que é o dever deles fazer a ronda na rua de Tucuruí. Muito obrigado ao Edmar Ferreira, que já presidiu, inclusive, a Associação da Feira aqui em Tucuruí, que segue em Marabá cuidando da saúde e que, lamentavelmente, teve esse problema na sua residência, sendo arrombada 2 vezes
no final de semana em Tucuruí. O Comitê Gestor de Crise esteve reunido ontem e tomou decisão de que Tucuruí deveria seguir o Decreto Estadual 800/2020. Os decretos municipais 51 e 52 foram publicados ainda na noite de ontem. Bom, sobre esse novo decreto, vamos conversar com a doutora Devanilda, da Vigilância Sanitária. Boa noite, doutora. O que é que nós temos nesse novo decreto? Hoje nós estamos com um novo decreto em vigor dentro do município, onde esse decreto municipal ele acompanha o decreto estadual, onde o governo do estado ele classifica as regiões conforme a questão da disponibilidade dos leitos e também do número de casos. Então, Tucuruí hoje se encontra na zona vermelha, assim como toda a região do Lago de Tucuruí. Nós estamos hoje com os estabelecimentos que prestam serviços não essenciais fechados, com a flexibilização apenas do delivery, da modalidade delivery e do drive-thru, que podem ser comercializados seus produtos dos estabelecimentos e das atividades não essenciais. Doutora, então, quais são as grandes dificuldades na fiscalização? Nós temos dificuldades principalmente em relação à fiscalização. Na verificação do cumprimento das regras e das medidas de segurança no combate ao Covid. Boa parte dos estabelecimentos inspecionados, eles não têm atendido na totalidade a essas medidas de segurança e, com isso, acabam colocando em risco tanto a saúde do seu colaborador quanto dos seus clientes. Por isso que a fiscalização ela tem sido constante durante todo o funcionamento dos estabelecimentos comerciais e com várias equipes fazendo fiscalizações em toda a cidade, inclusive nas áreas mais periféricas. Bares e praias serão fiscalizados? Sim, inclusive essa atividade de bar, ela, desde quando iniciamos a questão das fiscalizações, os decretos nunca permitiram a abertura desse estabelecimento, assim como dos restaurantes. E isso ainda vai demandar um pouco de tempo para acontecer a reabertura desses estabelecimentos, visto que são estabelecimentos que acabam aglomerando pessoas e as pessoas que vão estar lá, por estarem bebendo e muito próximas, não vão poder estar com máscaras. E como nós estamos em crescente, ainda ascensão no processo de transmissão do vírus dentro do município, essas atividades elas não são permitidas. E na medida que elas são encontradas nas fiscalizações, esses estabelecimentos são fechados e são autuados. Em relação aos balneários, inclusive, nós temos hoje uma reunião com as outras equipes de fiscalização, junto com a Polícia Militar e Civil, justamente para estarmos deflagrando as ações que serão realizadas nesse período de veraneio. No final de semana, nós já tivemos, inclusive, a GAMASP, né, junto com a Polícia Militar e CTTUC, realizando as atividades de fiscalização no CAIS, em balneários da cidade, justamente para coibir essas aglomerações nesse período. Muito obrigado, doutora Devanilda. Obrigada ao espaço do Sistema Floresta de Comunicação. Nós, quanto fiscalização, continuamos fazendo o mesmo pedido à população. Fique em casa, só saia se necessário e, ao sair, utilize a máscara. Garanta esse distanciamento, só saia um membro da família. Essas medidas elas são importantes para nós sairmos mais rápido dessa pandemia e voltarmos a um novo normal e podermos estar com o nosso comércio novamente aberto. Agradeço ao espaço e todos tenham uma boa noite. Eu conversei então com a doutora Devanilda, da Vigilância Sanitária de Tucuruí. Vamos então ao boletim do Covid-19. Vamos ao boletim epidemiológico desta terça-feira, onde temos 978 casos confirmados, 727 casos descartados,
4 em análise, 411 pessoas recuperadas, 75 óbitos, 1.240 pessoas que foram monitoradas e receberam alta e 1.879 pessoas que continuam sendo acompanhadas com sintomas da doença. E assim encerramos a edição de hoje de nosso TJ Regional, agradecendo a você o carinho e a audiência e a toda a nossa equipe pelo belíssimo trabalho no dia de hoje. Uma boa noite a você e até amanhã, se o Altíssimo assim nos permitir. Até lá.